Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus. Salmo 30, verso 5. Diz assim, é um versículo muito conhecido. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Agora o que eu vou pregar é essa segunda parte aqui desse verso, que diz assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Graças a Deus. Vou repetir essa última parte do verso 5. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos estar ouvindo a Tua palavra e aprendendo. Não adianta apenas escutar, mas nós temos que pôr em prática na nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço, querido Deus, nos dá o Teu Espírito Santo de sabedoria, de entendimento. Abre os ouvidos espirituais de cada um que aqui está. Abre o entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos sair daqui melhor do que quando chegamos, mas mais alimentados pela Tua palavra. Que a Tua palavra é o nosso alimento, é a nossa força. Pedimos a Tua direção, Espírito Santo, e eu peço, dirige as minhas palavras, Santo Espírito, que eu desapareça por completo, mas o Senhor apareça. Paizinho querido, que esta palavra, que este culto seja para a Tua glória. Jesus, receba a Tua glória, Senhor, que nós entregamos a Ti, o nosso louvor que nós entregamos a Ti. Em nome de Jesus, que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Pode se assentar quem ficou de pé. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos entender então hoje um pouquinho melhor sobre esse versículo, esse verso do Salmo, que foi escrito pelo rei Davi, e que muita gente conhece e cita esse versículo. Mas, às vezes as pessoas não entendem direito o que ele significa, vão apenas citando, achando que é aquilo que estão pensando, mas sem estudar mais um pouquinho, sem pesquisar mais um pouquinho, e daí perdem um pedaço da revelação de Deus, da iluminação de Deus que Ele nos dá da Sua palavra. Então vamos entender melhor hoje. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A primeira coisa que nós podemos observar aqui, irmãos, é que Deus está nos dizendo que a tristeza, ela não é duradoura na nossa vida. Ela não vai durar para sempre. Então, quando Deus fala isso aqui, Ele está nos dizendo claramente que por mais que nós venhamos a sofrer, ficar tristes, chorar por problemas nessa vida, mas que isso não vai durar, por muito tempo. Um dia vai acabar. E o cristão, nós não estamos livres de sentir tristeza, de passar por sofrimentos, mas nós temos a presença maravilhosa do Senhor Jesus na nossa vida, que sempre nos dirige
E depois de uma tristeza, quem sabe, muito grande, sempre vem uma alegria maior ainda. Uma alegria incomparável. E isso nós podemos entender, né? Porque quantas vezes eu já falei aqui para vocês que aceitar a Jesus como Salvador não significa que vai ter um mar de rosas, mas que vai ter sofrimento. E o sofrimento, então, que nós vamos ter durante a vida, durante a nossa caminhada cristã, ela pode ser muito difícil, mas com a certeza de que a alegria vai vir pela manhã. Amém? E esse manhã aqui você já vai entender por que eu estou falando de manhã. Mas vamos entender um pouquinho melhor o choro. Choro é sinônimo de dor, de angústia, de aflição. E tudo isso tem uma causa, como você já sabe. Já falamos aqui muito a respeito disso. O pecado é a causa de todo o sofrimento que nós passamos na vida. E o pecado, então, ele trouxe, muita dor, muita amargura na alma para todo ser humano. Desde Adão até o último que nascer. Todos já nascem pecadores. E destinados, então, não gosto de usar essa palavra destinados, porque não estou falando de destino, mas todos estão condenados a passar por um sofrimento por causa do pecado. Porque o único que nunca pecou foi Jesus. Então toda a dor que você sente, toda a angústia que você passa, eu digo você, mas eu me coloco juntamente contigo, mas como eu estou me referindo a você, então eu falo você. Toda angústia, toda a aflição que você possa já ter enfrentado na tua vida, que você talvez esteja enfrentando, ou que ainda vai enfrentar, você pode ter certeza que só tem um motivo: o pecado. Ah, pastora, mas eu tenho tentado fazer tudo certo na minha vida, eu tenho tentado viver na presença de Deus corretamente. Não importa, meu amado. Se fazendo tudo isso você já passa por dificuldade, imagine se você não fizesse. Daí sim seria pior. Então as pessoas que infelizmente ainda não aceitaram Jesus como Salvador, elas não têm esperança de ficarem livres do sofrimento, de ficarem livres das angústias, das dores. Mas o Senhor Jesus nos dá a certeza de que o choro um dia vai acabar, de que a tristeza vai acabar, de que a aflição vai acabar. E o sofrimento mesmo, irmãos, é uma forma de Deus moldar o nosso caráter. Porque o pecado então trouxe o sofrimento, e pelo sofrimento Deus age também para nos moldar, para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar, para aumentar a nossa fé. Porque o ser humano, ele é muito acomodado. Por exemplo, se está tudo bem na vida, se não tem problema nenhum, dificilmente o ser humano vai buscar a Deus. Mas, se tem um problema, se tem uma dificuldade, a pessoa vem buscar ao Senhor. A pessoa procura se aproximar de Deus. Por quê? Porque precisa de ajuda. Então Deus usa o sofrimento, o mesmo sofrimento que vem por causa do pecado, mas que Deus pode usar esse sofrimento para nos fazer chegar mais pertinho dele. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então o sofrimento, ele vai fazer a pessoa se aproximar mais de Deus.
Ele é uma maneira de Deus nos moldar, então, né? De nos moldar, de nos aproximar dele. Porque tem uma coisa, irmãos, que Deus quer muito, é que nós estejamos perto dele. Então não pense que Deus é aquele velho barbudo, carrancudo, que está lá no céu, sentado em um trono, pronto para te castigar. Não. Deus é amor. Ele quer você perto dele. Ele me quer perto dele. Ele sempre quer que o ser humano esteja próximo a ele. E às vezes, então, ele permite o sofrimento. Ah, mas Deus tem prazer em nos ver sofrer? Não, Deus não tem prazer. Tanto que ele não criou o pecado e ele não queria que nós viéssemos a sofrer. Mas como Adão pecou e toda a raça humana já nasce pecadora, então Deus usa o sofrimento, às vezes, para nos trazer para mais perto dele. Ficou entendido isso? Amém? Então vamos ler ali em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. Olha o que diz aqui. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Pode pôr o 5 também. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Volta no 3, Cauã. Olha só. Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. O que significa isso? Aqui nós estamos vendo que o Senhor está nos dizendo que o sofrimento vai produzir, o sofrimento ou tribulação, né, como está escrito ali, vai produzir a perseverança. O que é isso? Você não vai desistir de Deus. E a perseverança, a experiência. Conforme nós formos passando por dificuldades, nós vamos aprendendo certas coisas. E vamos sendo experientes na vida. Então Deus quer que a gente tenha um crescimento espiritual. E para esse crescimento espiritual acontecer, o sofrimento é uma peça indispensável. Ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer, e nem Deus quer que nós soframos. Mas, porque Adão pecou, o pecado entrou, a morte entrou, o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza, tudo por causa do pecado. E aí então, quando nós pecadores, mas hoje já pecadores remidos, já aceitamos a Jesus como Salvador, quando vêm as tribulações vão produzir em nós a perseverança. E a perseverança, quer dizer, eu não vou desistir de Jesus, vai produzir a experiência. Você vai estar cada vez mais pronto para guerrear no nome do Senhor. Você vai ter experiência de vida. Você não vai mais se abalar por qualquer coisa. E a experiência, a esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança do cristão? Jesus. Irmos para casa com o Senhor. Algumas pessoas não querem isso, são tão ligadas às coisas desse mundo, que quando falam em ir para casa com o Senhor, a pessoa já leva um susto. Não, eu não quero morrer. Irmãos, quem tem Jesus não pode ter medo da morte. A morte é o meio pelo qual nós vamos chegar no céu, ou a não ser que nós estejamos vivos no momento do arrebatamento. Mas se nós já tivermos partido antes de Jesus vir arrebatar a igreja, o caminho que para nós chegar até lá
é morrendo. Só que é só a morte física. Porque daí a morte espiritual, a segunda morte, nós não teremos. Nós vamos ir para casa. Nós vamos estar com Jesus, num lugar mais lindo, maravilhoso. Então produz esperança. As tuas dificuldades, as tuas tribulações produzem esperança. Que esperança? De sair desse mundo que está tão cruel e ir logo para casa. Quem é que está querendo ir logo para casa? Eu ergo os 2 braços, 2 pernas, eu quero ir. Porque o mundo está terrível e cada vez vai ficar pior. Mas olhe só o detalhe. Então nós já entendemos um pouquinho sobre o choro, O choro produz sofrimento. E quando Davi fala isso, irmãos, ele não está reclamando diante de Deus, porque eu estou chorando, porque... Não, ele está engrandecendo o nome de Deus, exaltando a Deus pela sua misericórdia. Pela misericórdia de Deus, porque ao anoitecer pode vir o choro, quer dizer, o choro é a tristeza. Mas Deus é tão bom que a alegria vai vir de manhã. Então Davi não está reclamando diante de Deus e dizendo, por que eu estou triste, por que eu estou chorando, como muitas pessoas fazem. Mas ele diz, mesmo que tenha choro durante a noite, quando o dia amanhecer eu vou estar alegre. Então Davi usa esse versículo aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. E ele usa um costume que tinha na época lá em Israel, que ao anoitecer, à tardinha, assim, quando um viajante estava passando por alguma cidade, por alguma casa, ele pedia pouso. Isso era costume, e Davi usou esse costume aqui do povo de Israel para nos explicar esse versículo. O que ele estava querendo dizer com isso? Se chegasse, se você fosse um morador lá em Israel, nesse tempo aqui em que Davi escreveu esse salmo. Chegava um viajante na tua casa, que estava indo para outro lugar, e naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, não tinha. Então as pessoas viajavam a pé, ou muito um cavalo, uma mula. Mas se chegasse um viajante, uma pessoa que estava indo de um lugar para o outro, chegasse na porta da tua casa, a lei dizia que você tinha que dar um pernoite para aquela pessoa. Então você era obrigado a receber aquela pessoa dentro da tua casa, tratar muito bem, porque era o costume, era a lei. Então Davi disse isso aqui, ele usou como se fosse esse versículo aqui, ao anoitecer pode vir o choro. Ele estava usando o exemplo do viajante. De noite chega um viajante na tua casa. Mas quando ele diz, mas a alegria vem pela manhã, ele estava dizendo, mas ao mesmo tempo ele vai sair bem cedinho. Ficou entendido isso, irmãos? É claro que é uma analogia, é uma comparação. Mas Davi estava se referindo a isso. Assim como chega um viajante na tua casa, e no outro dia ele já sai bem cedo, a única coisa que você tem que fazer é receber bem ele e dar um lugar para dormir, no outro dia ele não vai ficar te incomodando, assim também é com o choro. O choro pode vir à noite, mas de manhã você vai sorrir. Entendido isso? Amém? Então olhe só, ao anoitecer pode vir o choro. Aí você diz assim, tá, pastora, mas esse choro aí, quanto tempo dura? É uma noite de 12 horas? Porque a noite, é das 6 da tarde às 6 da manhã. Então dá 12 horas, Estou certa? Então, é uma noite de 12 horas? Não necessariamente. Tem noites que pode durar uma vida inteira. Ai, pastora, não me assuste, como assim? Olha só,
Às vezes, uma pessoa sofre a vida inteira. É o choro dela. A vida inteira. Mas ela está na noite. Ao anoitecer pode vir o choro. Mas aqui Davi não está dizendo quanto tempo vai durar essa noite. Então pode ser apenas uma noite de 12 horas, pode ser uma noite de 2 noites, 3 noites, uma semana, não sei. Uma vida inteira. Mas sempre com a promessa de que a alegria vem pela manhã. Ah, pastora, mas então se eu estou chorando hoje, a alegria não vai vir amanhã, quando amanhecer o dia? Não necessariamente. Porque o tempo, Deus é atemporal. Ele não está sujeito ao tempo. Foi Ele que criou o tempo. Então Ele criando o tempo, é Ele que manda. Ele que manda no tempo. O nosso tempo está dividido em horas, em dias, em meses, em anos, né? Mas para Deus não. Então o que pode acontecer aqui? E também em 2 Pedro 3,8 fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então não significa que aqui, quando se fala de choro, de tristeza, de dificuldade na vida, seja apenas uma noite comum como nós estamos acostumados, que nem agora, estamos na noite. Então quando raiar o dia, hoje acabou o choro? Nem sempre. Às vezes o choro pode durar muito mais tempo. E um detalhe, para quem não tem Jesus e quem morre sem Jesus, essa manhã nunca vai raiar. Então a alegria não vai vir pela manhã. Por quê? Porque não aceitou Jesus como Salvador. Agora, aquele que já se entregou de coração para Jesus, que já recebeu o Senhor como Senhor e Salvador, que eu falo sempre para vocês que tem diferença, para esse, o choro acabou. As dificuldades podem terminar aqui, continuar aqui, desculpe, mas o choro eterno não tem mais. Mas imagine uma pessoa que viveu, vamos dizer que 70, 80, 90, 100 anos e nunca aceitou Jesus como Salvador. Viveu na noite escura o tempo inteiro. E a alegria não raiou durante a manhã. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então essa noite depende de pessoa para pessoa. Pastor, eu estou passando uma dificuldade há 20 anos. É a tua noite. Vai raiar o sol? Vai. Mas eu não sei te dizer quando. Agora, quando se trata, isso eu estou falando da alegria aqui no mundo físico. Um dia passa. Mas quando se trata de mundo espiritual, você aceitou Jesus? Essa noite desaparece no mesmo instante. Entendido isso? Amém? Agora veja só um detalhe. Vamos ler o que está escrito lá em Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha o detalhe. As misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se cada manhã. A cada manhã que nasce aqui no nosso tempo físico, agora não estou falando do espiritual, estou falando do físico. Hoje é dia o quê? Hoje é dia 6? 6? A noite do dia 6 vai acabar às 6 horas da manhã e já vai ser o dia 7 de junho, né? Então, amanhã cedo, quando amanhecer o dia, a misericórdia do Senhor está se renovando sobre nós.
Por mais dificuldade que você esteja enfrentando, quem sabe você tem um problema muito grande para resolver amanhã, quem sabe você diga assim, não tem jeito, não tem solução. Tem, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Então a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A alegria vem pela manhã. A misericórdia do Senhor se renova pela manhã. A cada dia o Senhor nos dá oportunidade de vida, de mudança, de fazer melhor, de viver para Ele. E quando nós fazemos isso, então, o choro pode ainda estar presente, a tristeza pode ainda estar presente, mas a alegria de ter o Senhor como teu Deus, essa não tem fim. Esse é um assunto assim meio complicadinho de explicar, mas eu creio que vocês estão entendendo, né? Amém? Então olha só, a alegria vem pela manhã. Davi falou, e aqui Jeremias falou, renovam-se cada manhã, a misericórdia do Senhor. Quando você acordar de manhã, se lembre desse detalhe. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Eu estou aqui, é porque o Senhor teve misericórdia de mim. Então, por mais que você esteja na noite, no choro, no problema, na dificuldade, mas quando se trata de salvação, você tem alegria completa, porque você aceitou Jesus, então você é dele. E um dia isso que tudo vai passar. Amém? Para nós entendermos aqui, coloca aí, Gui, João, Evangelho de João 16, 20 e 22. Jesus falando sobre o mesmo assunto que Davi falou no Novo Testamento agora. João 17, 20 ao 22. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. O que Jesus estava falando aqui? Que a tristeza vai acontecer enquanto nós estamos na vida. Ai, pastor, eu queria ouvir uma mensagem hoje assim, de alegria, de ânimo. Mas é uma mensagem de alegria e de ânimo, porque Jesus está dizendo que nós vamos nos alegrar. Olha só, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Antes ele disse, agora também, assim também vós agora na verdade tendes tristeza. Aqui ele estava falando, né, para os discípulos, quando ele ia morrer, iria depois para o céu, os discípulos iriam ficar sozinhos. Ele estava dizendo, vocês vão ficar tristes por um pouco, mas calma, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo que está conosco hoje. E ele nos ajuda, por mais longa que seja essa noite que nós tenhamos que enfrentar, porque todos têm uma vida diferente, todos têm problemas diferentes, todos têm situações diferentes para encarar, mas o Espírito Santo está junto de nós. Então é Ele a nossa força, o nosso consolo, é Ele a nossa alegria. E Jesus avisou que nós iríamos passar por isso. Outro versículo aqui que
vamos entender melhor sobre a duração dessa noite. Mateus 28, 1. Mateus 28, 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Pode pôr o 2. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. Volte para o 1 agora aqui. Versículo 1. Olha o detalhe aqui. Aqui foi a ressurreição de Jesus. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Jesus morreu na sexta, ficou sepultado no sábado e ressuscitou no início do primeiro dia da semana, o domingo. Então, aqui é só um exemplo para você ver como a duração dessa noite pode ser diferente de um para o outro. Aqui, para as mulheres que seguiam a Jesus e para os discípulos, durou 2 noites. 2 noites de 12 horas, então deu uma noite, veio o dia, outra noite, e quando amanheceu o outro dia, a alegria já veio. Por quê? Porque Jesus ficou, no sepulcro, então, as 2 noites, ele foi sepultado, ali por perto das 5, antes das 6 horas da tarde, porque depois das 6 horas da tarde o judeu não podia fazer mais nada, não pode ainda, pela lei, e ele ressuscitou bem cedinho no domingo. Então os discípulos, as mulheres que seguiam ele, a própria Maria, mãe dele, estavam tristes. 2 noites de tristeza. Mas a alegria veio pela manhã, no domingo, com a ressurreição dele. Então, por que eu estou lendo esse versículo aqui para você? Para confirmar para você de que a noite pode ser diferente de pessoa para pessoa. Para eles lá, nessa ocasião, durou 2 noites. E no domingo eles se regozijaram quando viram que Jesus tinha ressuscitado. Então a alegria veio pela manhã. Quem sabe você diga, pastora, mas a minha noite está tão longa. Só que tem um detalhe. Sempre vai ter uma manhã após a noite. Isso é coisa certa. Veio a noite, nós temos certeza de que amanhã cedo vai amanhecer um dia. Eu não posso ter certeza que eu ainda vou estar viva, você também. Mas a gente tem certeza, porque a palavra de Deus diz isso, que ele nunca ia invalidar essa lei, de ter noite e manhã. Então nós podemos dizer, assim como é certo que depois da noite vem um outro dia, depois do choro vem a alegria. Amém? Quem sabe hoje você está chorando. Mas pode ter certeza que em nome de Jesus você vai voltar a sorrir. E para todos, que creem em Jesus, a alegria já nasceu. Então as dificuldades estão acontecendo, mas dentro do teu espírito você já tem a alegria verdadeira, porque você já aceitou a Jesus. Você já tem o Espírito Santo trabalhando no teu espírito. Como eu falo sempre, nós somos trinos, assim como Deus é trino, nós também somos. Esse é um dos aspectos que nos faz semelhante a Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança em vários aspectos, e um deles é esse. Que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também. Porque nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Então são 3. 3 componentes em um único corpo.
Então, já que nós aceitamos Jesus em nós, no nosso coração, no nosso espírito já habita o Espírito Santo. Então, a alegria da salvação já habita em você. Então, nessa parte, nessa área, a nossa noite já acabou. Nós já estamos na manhã, nós já estamos na alegria. Porque Jesus já nasceu em nós. E para todos então que já aceitaram a Jesus, o sol já brilhou. E por falar em sol, vamos ver um versículo aqui, que nos fala quem é o sol. Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Olha só. Mas para vós, os que temeis o meu nome, Deus está falando aqui através da boca do profeta Malaquias, dizendo, vocês que já me aceitaram como Salvador, vocês que vivem para mim, isso aqui era uma profecia messiânica que se cumpriu quando Jesus nasceu. Então, olha só, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. Então, para nós que já conhecemos a Jesus, que já o aceitamos, ele já brilhou em nós. Nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. Então acabou a noite. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. O que está se referindo a isso aqui? A alegria. Acho que todo mundo aqui já viu um bezerrinho, né? Pulando feliz, dando aquele espinote dele. Alegria. Então, para quem tem Jesus, já nasceu o sol da justiça. Outro versículo aqui, para daí eu falar a parte teológica desse versículo, olha só. Lucas 1, 78 e 79. Graças à estranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Quem é que brilha? Jesus. Quem é que é o sol da justiça? Jesus. E olha ali, para alumiar os que jazem nas trevas, à noite. Espiritualmente falando, nós não estamos mais na noite. Nós estamos na noite no sentido físico, mas não espiritual. Nós já temos Jesus. Então, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte. Nós não estamos mais na sombra da morte. Graças a Deus. Por quê? Porque já aceitamos a Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Então nós já temos a luz de Jesus em nós, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Outro versículo, Salmo 84, 11. Salmo 84, 11. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Mais um versículo dizendo que o Senhor é sol. Mas aqui está falando de Deus, pastora, não de Jesus. Jesus é Deus. Eles são um só. Lembram do exemplo do ovo, né? Um ovo, mas 3 elementos. O ovo tem gema, clara e casca. Mas é um ovo.
a mesma coisa a Trindade, a Santíssima Trindade. É Deus, é um Deus, não existe mais de um Deus, mas em 3 pessoas juntas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é igualzinho o ovo, né? O exemplo, né, irmãos? Amém? João 8:12. João 8:12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Jesus disse isso. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou o sol da justiça. De onde que nós recebemos luz? No nosso dia a dia, não é do sol? O dia que está nublado, que o sol está tapado de nuvens, o sol está ali, mas não brilha muito, né? Não aquece muito. Mas Jesus não tem nada que possa tapar a glória de Jesus. Nada. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então não existe ninguém que possa esconder Jesus atrás de uma nuvem, ou atrás, não tem problema, a hora que você entenda assim, não tem problema que possa tapar, esconder, tirar Jesus da tua vida. Ele é maior que qualquer problema. Então não olhe para os problemas. Tem uma frase bem famosa aí, né? Que sempre é colocado assim em mensagens. Não olhe para o tamanho do teu problema, mas olhe para o tamanho do teu Deus. E é verdade essa frase, é verdadeira. Não tem nada que seja maior que o nosso Deus. Então não tem problema que nós possamos enfrentar que vá fazer Jesus desistir de nós ou não ter poder para nos ajudar. Não. Lembram da mensagem de semana passada? Que eu mostrei aqui para vocês a foto do nosso pior inimigo? Quem é que lembra aí? Quem que é o nosso pior inimigo? Nós mesmos. Eu mostrei a foto porque eu mostrei um espelho, né? Aí a pessoa se olhou ali e viu que ela mesma é o seu pior inimigo. Então a única pessoa que pode te derrotar e te afastar de Jesus é você mesmo. Não existe problema maior que Jesus. Não existe noite maior que Jesus. A noite um dia acaba e vem a alegria. Amém? Agora, para terminar, então, eu quero te falar no sentido, não sei se eu posso, acho que posso usar essa palavra teológico, escatológico, desse versículo. Porque então aqui ficou entendido, né, que nós na nossa vida, no nosso dia a dia, nós já temos Jesus, então o choro espiritual acabou, mas o choro, dificuldade das tribulações do dia, isso a gente vai enfrentar. Só que Jesus promete vitória. Então, a alegria vem pela manhã. Não importa se essa noite dure uma semana, um mês, um ano, 30 anos, mas um dia vem amanhã, né? E agora falando no sentido de mundo, olha só, 1 João 5,19 aqui. 1 João 5,19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O que é esse jaz? Veja só,
o dicionário ou o Google, seja lá onde você for pesquisar, você vai encontrar o seguinte conceito para a palavra jaz. Estar deitado, estar prostrado ou estar morto. E Jesus disse então, usando aqui a vida de João, que o mundo jaz no maligno. O que significa isso? O mundo está nas mãos do diabo. Falei isso aqui também, acho que terça passada. Não vou estar falando muito agora, mas só para você entender um pouquinho. O mundo está morto. Não tem luz no mundo. Como assim, pastor? Aqui tem luz, mas eu estou falando no sentido espiritual. O mundo jaz no maligno, por quê? O maligno é o diabo. Então, o mundo está nas mãos dele. Como eu falei semana passada. Adão entregou o mundo para Satanás. Deus criou o mundo e entregou de presente para Adão, para a humanidade que viria através dele. Mas, quando ele pecou, ele escolheu pecar. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele não foi enganado. Ele escolheu pecar. E aí, então, o que é que aconteceu? Ele pegou aquele presente que Deus tinha dado para ele, lindo, maravilhoso, que era a Terra, o planeta Terra. Ele pegou, como se eu estivesse entregando assim essa garrafinha de água para alguém. Ele pegou e entregou a Terra para Satanás. Então, a partir daquele momento, Satanás tem autoridade na terra. É dele. Por enquanto. Graças a Deus, quando o Senhor Jesus voltar, todas as coisas vão se renovar. Mas, por enquanto, está nas mãos dele. Então, Jesus disse aqui, o mundo jaz no maligno. Está nas mãos dele. E o que está nas mãos do diabo não tem luz, não tem beleza. Então está em trevas. E quando eu disse que não tem luz no mundo, não estou falando dessa luz física que nós enxergamos, mas eu estou falando da luz espiritual, o mundo espiritual. Se nós pudéssemos enxergar, que Deus não permite que a gente enxergue, para alguns Deus permite, que se chama de visão aberta. Alguns enxergam, o mundo espiritual, vem anjos, vem demônios, vem... Deus, com os seus propósitos, pode fazer isso. Mas, se Deus permitisse que todos nós enxergássemos, muitos morreriam de susto na hora que fossem olhar como é que está a situação do mundo no sentido espiritual. Porque é trevas. É demônio para todo lado, querendo nos destruir. Então, por isso, Deus não permite que a gente enxergue, porque não é uma coisa agradável. E a gente ia passar medo. Então, o que Deus fez? Fechou a nossa visão nesse sentido, para que a gente não enxergue. Como eu já falei, alguns sim, alguns têm visão aberta, é diferente. Aí é propósito de Deus, é dom, Deus é que sabe. Mas a maioria das pessoas não enxerga. Agora imagine assim, imagine uma bola, que é o planeta Terra, Imagine uma bola. Tudo escura, tudo em trevas. É assim que o mundo está nas mãos de Satanás. Tá, pastora, mas e nós, que somos de Jesus? Aí tem um detalhe. Quando o inimigo olha para nós, ele não enxerga, não estou dizendo que ele não enxerga, estou dizendo que ele enxerga em nós luz. Porque quem tem Jesus tem luz. Nós lemos ali, já trocou, nós lemos ali que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho a luz de Jesus em mim, não por mim, não porque eu mereça, porque eu sou boa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não.
Porque Jesus está em mim, então a luz de Jesus está brilhando em mim. Então olhe só. Quando Satanás olha para nós, ele enxerga essa luz em nós. E ele sabe. Daí com quem que ele pode mexer, com quem que ele não pode chegar perto. Quando Deus olha para a situação espiritual do mundo, o que que Deus vê? E se nós pudéssemos olhar essa situação espiritual, nós iríamos ver o mundo, essa bola da terra aí redonda, toda em trevas, com pontos de luz. Uns pinguinhos de luz. Quem são esses pinguinhos de luz? Nós. Por quê? Porque nós temos a luz de Jesus. Mas tirando essa luz de Jesus que está em nós, quando nós formos arrebatados, tirados daqui desse mundo, o mundo não vai mais ter luz alguma espiritualmente falando. Então aí vai se tornar só trevas. Porque o mundo jaz no maligno. O maligno não tem luz. Ele era anjo de luz, caiu, se tornou trevas. Então olhe bem o detalhe. O mundo jaz no maligno. Trevas, noite. Então falando, dando essa explicação assim no sentido teológico da palavra, é isso aqui que esse versículo nos mostra. Tudo aquilo que nós já vimos sobre as dificuldades do dia a dia, mas agora olhando para o mundo espiritual, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O mundo que está em trevas chora constantemente. Quando que vai brilhar a luz para o mundo? Quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, vai acabar essas trevas que estão no mundo. Aí vai brilhar o sol da justiça. Para nós já brilhou. Nós já temos Jesus. Mas no mundo geral, ainda está em trevas. Então as pessoas acham que esse versículo se refere só às nossas dificuldades? Não, não é só isso, tem uma explicação teológica por trás disso. Então se refere sim às nossas dificuldades e que Jesus nos dá vitória. Mas o mundo está em trevas e vai continuar em trevas até Jesus restaurar toda essa situação. Quando que vai ser isso? Nós vamos ser arrebatados. Amém? Nós vamos ser arrebatados, graças a Deus, logo, 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 em nome de Jesus. Depois disso vai ter o período da tribulação, de 7 anos. Enquanto isso, nós, os arrebatados, vamos estar em festa no céu, no período de 7 anos. Aí Jesus desce na sua segunda vinda, prende, joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, prende Satanás no abismo por 1000 anos, começa a reinar ali nesses 1000 anos, ele, Jesus, mostrando que ele é o governo certo, correto, que não existe governo humano que tenha solução para qualquer problema, só Jesus. E depois de todo o milênio, então no final do milênio, quando o diabo tentar novamente vencer a Jesus, ele joga finalmente o diabo no lago de fogo. E aí a terra é restaurada e nasce essa manhã. Essa manhã que acabou o choro do mundo. Jesus vindo, restaurando o mundo. A alegria vem pela manhã. Amém? E até uma coisa que eu lembrei agora aqui, Jô, do estudo bíblico de sexta-feira, que estava a Aline, estava também, a Tainara, a irmã, já saiu, a irmã Neuza estava, Virley estava também, né, Virley? Então, quando nós falamos essa parte aí de Jesus matar o anticristo, né, jogar no lago de fogo, eles riram de mim porque eu fiz assim, ó. Jesus é tão poderoso, gente. E o anticristo e o falso profeta que vão aparecer ainda, né, já estão no mundo, mas não pode se manifestar enquanto nós estivermos aqui, porque o Espírito Santo não deixa. Jesus só vai fazer assim, ó. E eles riram de mim de eu fazer assim. Mas não precisa nem ser forte assim, é só... Porque Jesus é Deus.
Amém? A irmã Nete também riu, né, irmã Nete? Então, Jesus é a nossa alegria. O teu choro pode estar durando aqui nessa vida, mas na eternidade vai ter alegria sem fim. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olhe só. Esse versículo que nós lemos lá em... Terminando agora, tá? Eu falo terminando e ainda vou longe, né? Mas terminando agora. Que nós vimos lá em Malaquias 4:2. Coloca lá de novo, Gui, Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Profecia a respeito de Jesus que viria. Foi a última profecia do Antigo Testamento a respeito de que Jesus viria. Agora, a última profecia a respeito de Jesus no Novo Testamento, essa foi no Velho Testamento. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, Jesus, sol da justiça. Sol nascente, também podemos dizer. Agora coloque aí, Gui, no Novo Testamento, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Ó, que Jesus está falando dele mesmo. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. No sol da justiça foi a última profecia do Velho Testamento. No Novo Testamento, a última profecia, ele mesmo falando, ele é a brilhante estrela da manhã. Entre uma e outra, teve um período de aproximadamente 400 anos. Da última profecia de Malaquias, até começar a pregação de João Batista no Novo Testamento, teve um período de 400 anos de silêncio. Que Deus ficou em silêncio, não falou mais profeticamente, deixou o povo sem ouvir a sua palavra por 400 anos. Por quê? Porque eles desobedeceram, eles pecaram. Mas, quando Jesus nasceu, Ele nos trouxe a graça. Ele nos trouxe a alegria que nasce pela manhã. Brilhante estrela da manhã, ou seja, amanhã está nascendo e a alegria está chegando. Quando o Senhor Jesus vier nos buscar, a alegria nunca mais terá fim. Amém? Falei demais, né? Olha só, um versículo pequenininho. E olhe toda a explicação que tem a respeito dele. Teu choro está durando aqui nessa vida? Entregue para o Senhor. Vamos orar? Você foi abençoado com essa palavra, irmãos? Amém?